Olá, boa noite pessoal. Estamos ao vivo em mais uma live de quinta-feira. Sejam todos bem-vindos. Vamos chamar o pessoal aqui, colocar um comentário. Olá, galera. Vamos lá. Xandre, Envia, Dinho, Andressa, Camila, Mauri, Giuseppe, Márcio, André. Show, galera. Vamos lá. Kátia. Sara, um abraço. Carlos, um abraço, Carlos. Pessoal, vai entrando aí. Daqui a pouquinho, em minutos, começamos a nossa live. Esperar o restante das pessoas irem entrando. Nosso convidado hoje é um cara especial. Andrei já está aí. Gente, estão me ouvindo bem? Como que tá o áudio para vocês? Está dando retorno demais? Fala aí para mim, poder adequar. Dinho, um abraço. Show, show, show. Marcelo, Silvia. Show, galera. Vamos lá. E vamos chamar nosso convidado de hoje. Oi. Vamos ver meu amigo Andrei. Ele que é mais que um cara que entende de finanças. Ele é o meu primeiro mentor, além de amigo pessoal, foi ele que me ensinou os primeiros passos em ações, em investimento, em renda fixa, em tudo. Então, devo muito a esse cara. Vamos lá, vamos ver se ele entra. E prepare as perguntas. É a hora de falar com o especialista aí, ver o que ele fala, quais as perspectivas, quais os investimentos, o que é o melhor cenário para investir hoje. Márcio, um abraço. Andrei, te chamar novamente, não foi. E, e aí, cara? E aí, Luiz, Tudo bem? Deixa eu arrumar minha câmera tudo aqui um bem? pouco mais para cima. Show, cara. Deixa eu arrumar o cabelo. Tá bom? Lu, um abraço. Gente, esse convidado aí, como eu já falei antes, é um cara mais especial, além de um grandíssimo amigo, amigo pessoal mesmo. Ele é o cara que eu devo muito, que quando eu resolvi ir para esse mundo financeiro, aprender sobre finanças, foi ele que me ensinou a dar os primeiros passos. Eu não sabia nem abrir uma conta numa corretora. Então ele me ajudou muito. Não poupem as perguntas, pode perguntar, que ele é um cara que entende tudo e fala de uma maneira bem tranquila para que todos entendam. Andrei, se apresenta melhor você. Fala um pouco de ti aí para o pessoal que não te conhece. Bom, boa noite, né, Luiz? Boa Obrigado pelo noite. convite, pelas palavras, inclusive, né, mentor. Me sinto até assim, nossa. Mas, mas eu sou formado em administração, mestrado também em administração, fiz um MBA em finanças, na FGV, e, e o meu caminho com investimentos, na verdade, começou no início da faculdade, né? Quando eu não conhecia nada, comecei investindo, comprando ações, né? Que a gente depois vai falar alguma coisa disso, mas comecei investindo em ações, ações da Vale, na época. Não sabia nada da empresa, só sabia que ela era famosa, assim como muita gente, né? Todo mundo conhece no Brasil, uma das maiores do Brasil. E esse foi o meu primeiro contato com ações. Mas o meu contato verdadeiro, digamos assim, mais aprofundado, começou lá pelos 26 anos, quando eu realmente saí de Florianópolis, né? Eu sou de Florianópolis, quando eu fui morar no Rio. E aí, por ser uma mudança radical de carreira,
assim, bom, tô indo morar fora, agora vou ter que realmente morar sozinho, acertar as contas. Então começa todo aquele processo de vamos arrumar a casa do ponto de vista financeiro, porque agora eu não dependo mais dos pais, não estou mais na casa do papai e da mamãe, é comigo. Então as contas tinham que sempre fechar e aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais em investimentos, em controle financeiro, planejamento financeiro e as coisas foram andando de forma um pouco mais orgânica, digamos assim. Show, cara. Esse foi o meu primeiro contato, digamos assim, com finanças e investimentos. E isso foi lá em 2008. Então, de lá para cá, a gente vai estudando, vai fazendo cursos, vai se aperfeiçoando, né? De curioso, você vai estudando e vai indo atrás do conhecimento para fazer as coisas melhores, né? Investir melhor e assim por diante. Show, show, Andrei. E, pessoal, o Andrei realmente não fala que ele é um amigo, amigo pessoal mesmo, mas não por isso, porque realmente eu devo a ele, eu tinha vontade de começar, como sei que muita gente tem vontade, mas não sabe por onde começar. Então, o Andrei me deu essa segurança que eu precisava, pra saber, isso você pode começar assim ou não. Ele falou até que teve um começo por ações, mas não foi isso que ele me recomendou. Eu quero que depois ele fale um pouco mais sobre isso. Mas, Andrei, antes de mais nada, eu quero saber assim, ó, para quem está começando, aquela pessoa que está com vontade de investir, até você falou que isso se aprofundou mais quando você saiu da casa dos teus pais, né? E eu fiz numa live anterior, acho que foi da quinta passada, com a Tatiane, que ela mora fora, e ela falou que lá onde ela mora é muito comum que os filhos saiam muito cedo de casa. Com 18 anos, eles já vão morar fora e eles já têm que planejar isso financeiramente. A gente sabe que no Brasil isso não é uma realidade. Tem filhos que ficam até muito mais tarde. Mas, e eu acredito que isso seja até um diferencial positivo, porque você tem como se programar mais, porque você não precisa pagar um aluguel. Então, se você tiver uma consciência dessa forma, você vai conseguir economizar mais e, tecnicamente, investir mais. Qual o conselho para a pessoa que, independente da idade, eu estou com 20, 40, 50 anos, vai começar no mundo dos investimentos agora? O que você diria para essa pessoa? Então, essa pergunta é sempre, não vou dizer complexa, mas ela precisa de uma resposta mais comprida, né? A gente já conversou bastante, inclusive quando a gente começou a conversar e você quis entrar um pouco mais no mundo dos investimentos e você mergulhou, né? Sim. A gente sempre começa pensando assim, quem é a pessoa? Para quem que a gente está falando? Para quem que a gente está dando essa recomendação? Qual que é o background dela? O que que ela já conhece ou o que que ela não conhece de investimentos? Né? Qual que é o ponto de partida dela? Para quem está começando e é novo, digamos, 18 anos, acabou de entrar na faculdade, tá para entrar na faculdade, ele tem um longo percurso de vida, um longo percurso de possível acumulação de dinheiro, de recursos, né? Uhum. O tempo está a favor dele. Uma pessoa que já está mais para os seus 60 anos, para os seus 50 anos, já está numa fase onde você está chegando no ponto final, não no ponto final, mas na etapa final de um trabalho, pensando já na aposentadoria, pensando de repente nos filhos crescidos, dos netos, então ele já está num outro período de vida. Então, quando a gente vai falar de planejamento para investimento, é importante saber qual é o contexto, né? De qualquer forma, a pessoa que quer começar a investir, ela normalmente parte daquilo que a gente chama de reserva financeira. Isso você já deve ter conversado com outras pessoas nas lives. Todo mundo vai falar dessa reserva financeira. O que é essa tal reserva financeira? É um valor que eu posso dispor, que está líquido, fácil de transformar em dinheiro, está num investimento meu super seguro, ou normalmente muito seguro, fácil de conseguir. Existem métricas que o pessoal usa para quanto que eu deveria ter de reserva financeira, quanto que é o suficiente. E isso varia de pessoa para pessoa, porque, de novo, varia conforme o contexto. Se a gente for falar de alguém que tem um emprego estável, por exemplo, um servidor público,
ele sabe que aquele dinheiro, mês a mês, está lá na conta dele. Em princípio, né, seguindo o curso normal das coisas, o dinheiro está lá todo mês. Alguém que está na iniciativa privada ou é empreendedor, ele já corre um nível maior de risco, já está correndo mais risco no dia a dia, até mesmo da sua renda. Então, a quantidade de dinheiro que vai ser alocada para uma reserva de emergência para um servidor público tende a ser menor. Ao passo que para um empreendedor, para alguém que tem iniciativa privada, tende a ser maior. Uma coisa que, que reforça bem essa ideia de reserva de emergência é agora nessa questão da pandemia. Quanta gente não ficou desempregada? Quanta gente ainda não está sofrendo com essa pandemia? Né? Gente que perdeu o trabalho, que está ali lutando para se recolocar. Essas pessoas, elas precisam tirar dinheiro para fazer os gastos delas mensais, né? Tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que comprar comida, coisas básicas para se viver. E é aí que a reserva de emergência entra, para dar esse conforto, esse colchão, entendeu? De segurança para a pessoa conseguir se manter durante o tempo que precisar até se recolocar, conseguir um emprego, enfim. Então, assim, se a gente for falar de início de investimento, é bom que a fundação da casa esteja feita primeiro. Perfeito, Então, a perfeito. primeira Começar coisa que pela a gente fundação e faça, não pelo telhado, né? exatamente. Depois a gente decora a casa. Primeiro faz o Isso. fundamento. Aí, Andrei, agora digamos que a pessoa já tem a reserva, ela já fez a reserva, tá? E ela está disposta agora a começar. Tu falou que você começou, no teu exemplo, por ações. Tu Sim. recomenda isso ou não? Você comentou que você já tinha um conhecimento maior e qual o segundo passo para quem já tem a reserva? Tá, vamos lá. Então, digamos que eu tenha a reserva de emergência adequada para as minhas necessidades. Perfeito. Vou começar a investir. Em princípio, não faça como eu fiz com 18 anos, né? Comprando ações sem saber ao certo, né? Como é que funciona o mercado de ações, o que significa ser um portador de uma determinada ação, né? É mais do que um papelzinho, ela representa realmente uma parte dono daquela empresa. Então, se você não acredita na empresa, você está comprando um papel. Enfim, essa é uma outra discussão. Mas o como começar, ou por onde começar, eu vou te dizer também, depende do contexto. Então, assim, a maior parte das minhas respostas vão sempre começar com um depende. E para muita gente isso é frustrante, né? Mas a gente pode começar pensando em dois vieses. Ou a gente vai para uma renda fixa, ou a gente vai para uma renda variável. E aí depende de quanto o investidor, digamos assim, a pessoa, está disposta e tem possibilidade de encarar risco. Porque são dois pilares, né? O quanto que eu posso apostar, entre aspas, a gente não está falando de aposta, mas o quanto que eu posso colocar dinheiro em risco e o quanto que eu me sinto seguro em colocar. Então, se eu tenho um recurso, digamos assim, sobra uma certa quantidade de dinheiro por mês e eu quero começar a investir. Digamos, R$ 500 por mês é o que me sobra, depois de eu pagar todos os meus gastos mensais, depois de eu comprar tudo que eu preciso comprar, a minha diversão, sobrou R$ 500. O que eu vou começar a fazer com isso? Bom, pensando em termos de carteira global, eu começaria com renda fixa. No primeiro momento, renda fixa. Se eu tenho pouco dinheiro, vou começando a alocar um percentual em renda fixa. E Por depois, quê? aos poucos, migrando ou aceitando um nível um pouquinho maior de risco, para Tu ter uma fala isso, rentabilidade um pouquinho Andrei, maior. para as pessoas irem se adequando a essa volatilidade e porque a renda fixa, num primeiro momento, ela não tem essa variação, então é por isso a tua sugestão? Então, tem a ver com isso também, porque se a pessoa está começando no mundo dos investimentos, está começando no mundo do dinheiro, digamos assim, do mercado financeiro, ela vai passar por um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado, ele pode ser solitário, aprendendo na paulada, às vezes, né? Ou ele pode ser metódico, com um caminhar mais ponderado, digamos assim, às vezes com a ajuda de alguém, um planejador financeiro, um treinador financeiro, alguém que possa te dar os primeiros passos, né? Ou te guiar para os primeiros passos.
E conforme você vai começando a investir, e digamos que comece pela renda fixa, que eu diria que é por onde a pessoa deveria começar, você vai começando a entender como é que funcionam as coisas. Você vai entendendo, o que é Selic, o que é CDB, e vai começando a se inteirar da diversidade de produtos financeiros que existem no mercado. E existem vários, né? Você sabe, é uma sopa de letrinha o mercado financeiro, né? E até você entender as nuances de cada um ou dos principais leva um certo tempo. Entendeu renda fixa? Está confiante? Tem um certo valor na renda fixa? Opa, legal. Podemos assumir um grau de risco um pouquinho maior? Podemos. Está disposto a assumir um pouco mais de risco para também ter uma possibilidade de um ganho maior? Sim. Beleza. Vamos começar com renda variável. Ações? Vamos com ações. E assim vai, aos poucos, tentando sempre manter um certo balanço na proporção entre o que você tem de renda fixa e o que você tem de renda variável. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Ou ao céu e à terra. Então, assim, é um, é um, é um, é um jogo e é um balanço fino que cada pessoa vai saber qual que é o seu apetite a risco, para saber qual que é a barra que você vai colocar, mais ações, mais a renda fixa. Uma renda Perfeito. variável, renda fixa. Perfeito. Eu vou te perguntar já sobre, agora que tu falou de colocar um pouco em renda variável, em renda fixa, para daqui a pouco tu falar mais por que dessa diversificação que a gente fala, tá? Mas antes, já o Andrei falou antes dessa sopa de letrinhas, que se você está começando a investir, é uma coisa que você precisa entender, precisa saber. A gente não vai falar isso nessa live, porque senão ela ficaria gigante, não passaria muito do tempo que a gente tem. Mas eu já vou deixar para vocês, inclusive, o convite. Quinta-feira que vem a gente não vai ter a nossa live de costume, porque quarta e quinta-feira a gente vai fazer um curso ensinando sobre essa sopa de letrinhas, como você fazer o planejamento financeiro para longo prazo, para sua aposentadoria, para você conseguir se aposentar sem depender do INSS, do governo, ou seja, de quem for, somente com seus investimentos, que eu acredito que a grande maioria que é isso. Então, eu até já vou deixar o link aqui, vou publicar ele, quero ver se eu consigo deixar ele fixo. E quem quiser se inscreve lá, gente, quarta e quinta-feira que vem. Então a gente não vai ter a nossa live, mas vai ter. Esse curso é online, totalmente gratuito. Vocês vão aprender muito, com certeza. Mas vamos aproveitar nosso analista financeiro que temos hoje para aprender um pouco mais. Andrei, já que tu entrou nessa parte da diversificação, me fale mais para as pessoas que estão começando, por que da importância? Porque assim, ó, eu tenho muita gente me perguntando, mas a grande maioria quer, eu quero investir em ações porque a renda fixa está muito ruim, não está Uhum. pagando nada, então todo mundo já quer ir direto para as ações, mas não sabe como funcionam as ações. Então eu gostaria que você explicasse como um dia você explicou para mim por que dessa diversificação e a importância dela. Tá, vamos lá. Isso que você falou do pessoal migrando da renda fixa para renda variável é realmente um fenômeno agora, pode-se dizer recente, né? A taxa Selic, que é essa taxa mestre do Brasil, foi quase ao chão, tá em 2%. E quando a gente compara isso com a inflação, né, pelo menos a inflação projetada para o ano, pegando o IPCA, está 1,7. Então, de 2 para 1,7, né? Quase nada. Então, a renda fixa baseada na Selic está rendendo muito pouco. Se a gente fosse pensar na poupança, a poupança está rendendo negativo. E mesmo assim, muitos brasileiros ainda têm muito dinheiro na poupança, né? É um grande captador de recursos, até pela facilidade. Mas poupança tá negativa. Quando a gente vai falar de renda variável, e aí esse é um outro mundo, né, um outro bicho, e aí falando especificamente de ações, né, quando a gente se transforma detentor de uma ação em papel, né, que hoje é tudo digital, quando você se torna proprietário de uma ação, significa que você faz parte dos acionistas, você é parte dono daquela empresa e você vai fazer jus aos dividendos e a variação de valor daquele papel ao longo do tempo. Por que é importante diversificar? Primeiro, porque escolher qual ação comprar é difícil, é muito difícil.
Quantas ações tem no Ibovespa hoje, na B3, né? Tem mais de 300. Como é que você escolhe qual comprar? E por que comprar? É um processo, a gente não vai, obviamente, entrar nisso, seria objeto de um curso muito mais aprofundado, de estudar o porquê de cada ação, o porquê comprar tal ação. Mas quando você compra um papel, e digamos que você compre um único papel, significa que você está se expondo ao risco dela, e esse risco, se você coloca todos os ovos numa cesta e a cesta cai, você pode perder tudo, né? Então, quando você não diversifica, quando você foca nos investimentos, você tem uma grande chance de ganhar. Se a empresa der uma porrada para cima em valor, ou se os resultados dela vierem muito bons e a expectativa dela mudar, você pode ganhar muito dinheiro. Verdade. E é o que todo mundo espera, né? Todo mundo pergunta, pô, qual ação eu compro para ganhar dinheiro? Acabei de receber uma bolada aqui, em qual ação que eu compro? Essa é uma pergunta muito recorrente, né? Porque as pessoas querem ganhar, querem aproveitar esse recurso e, tipo, vou fazer dele, né? Subir Sim. bastante. Mas ao mesmo tempo que tem essa possibilidade de você ganhar bastante, pode dar muito errado, né? E não tem como a gente saber, né? E não tem como E saber, porque não, por se isso a que a pessoa gente tivesse uma bola de cristal, seria muito fácil, e né? por isso que a gente tem que diversificar, porque pode você pega um pouco daquela ação que dá uma porrada lá e a outra cai, então você vai ter um rendimento maior que a renda fixa ali ainda, mas vai ficar no meio termo. Então você não vai ganhar aquele montante, mas também não vai ganhar muito pouco. Um exemplo que eu tenho a dar que aconteceu comigo, eu comprei VEG a R$ 18 há 2 anos atrás. Quando minha filha nasceu, eu comprei as ações para ela, comprei um pouquinho, tá? Uhum. Não faz 2 anos, foi um pouco depois, acho que uns 6 meses depois que ela nasceu. Então faz não, nem 2 anos. E a VEG está valendo R$ 68 hoje. Então, se eu soubesse disso, ela era óbvio que eu tinha comprado Comprava tudo que eu tudo. tenho em VEG. Sim, Mas, sim. e aí, se eu compro lá 18 e a VEG vale 10 depois? Então, é por isso que a gente É, deve diversificar. E exatamente. com a renda fixa, acredito que também seja um caso, porque agora na pandemia as ações foram lá embaixo. E quem tinha um pouco de renda fixa e um pouco de renda variável conseguiu equilibrar, certo? Isso é importante. Eu ia chegar nessa parte da diversificação e você abordou perfeito. Eu estava falando de colocar os ovos, né, tudo numa única cesta. Então, normalmente quem está começando e não conhece de ações, não sabe como avaliar, não conhece desse mercado, não sabe a fundo, não compre uma ação única, compre um conjunto, compre uma cesta de ações, né? Coloque um pouquinho em cada uma, diversifique justamente para atenuar os ganhos e perdas, né? E existem formas de fazer essa diversificação no mundo das ações, né? Você já comentou, inclusive, sobre ETFs em outras lives. ETF é um mecanismo excepcional para fazer diversificação no mercado de ações. É, Tem várias disponíveis na B3, eu fácil de comprar. até iria deixar as ações para depois, queria falar um pouco do tesouro, mas já que tu tá aí, nas Vamos seguir. ações, fala um pouco dos ETFs. Como que funciona? Porque eu sugiro para normalmente quem pergunta qual é a melhor ação a comprar, ou como é que eu faço para diversificar, porque eu ainda não sei analisar a ação. E eu indico sempre os ETFs, por eles serem uma forma mais fácil de você operar na bolsa sem grandes oscilações. Então, Andrei, para quem ainda não conhece os ETFs, explica um pouco mais sobre os ETFs para o pessoal. Tá, vamos lá. ETF é uma sigla para Exchange Traded Funds, que é um termo em inglês para um fundo de ações, basicamente, onde um gestor, né, digamos, vou pegar um exemplo que a gente já falou bastante desse ETF, que é o PIBB11. Ele é um fundo gerido pelo Itaú, onde ele simula, né, ele simula não, mas ele compra os papéis para mimetizar, para imitar o índice IBRX 50, que é um índice de 50 ações da Bovespa. Ele praticamente vai andar junto com a variação do Ibovespa.
E nesse pacote do ETF, quando você compra um pacote de PIBB11, digamos, você está comprando 50 ações. Então, em uma única ação, entre aspas, né, num único lote da PIBB11, você está comprando 50 ações. Então, quando a gente fala de diversificação, você comprou um papel, mas na verdade ele se desdobra em 50. A oscilação de uma empresa para cima dentro daquele fundo e uma oscilação para baixo, elas tendem a se equalizar. E aí você tem um retorno mais colado, digamos assim, ao Ibovespa. Então, nem tanto para cima, nem tanto para baixo. Perfeito. Então, cada ETF tem uma composição diferente. Esse PIBB11 é um que eu gosto muito, porque ele pega 50, vou simplificar, mas ele pega as 50 maiores da bolsa e Uhum. coloca ali. Então, quando você compra aquele papel, você está comprando as 50 maiores da bolsa. Você sabe que você está comprando praticamente o Ibovespa. A variação do Ibovespa está contigo. Existem outros, Small 11, que vai pegar empresas small cap, que significa menor capitalização de Menor mercado. que- Então, são empresas normalmente menores. Tem empresas que estão vinculadas a índice de sustentabilidade, governança corporativa, dividendos, energia elétrica. Existem várias. Né? Se você fizer uma consulta simples na B3, você encontra ali mais de 10, 15. Eu nem sei o número certo. Cada vez tem mais. É um mercado que está crescendo no Brasil. Inclusive, a gente consegue comprar ETFs vinculados a empresas no exterior, né? Que é o deve ter mais de CBDS. um, mas eu me lembro pelo menos do IVV B11, Deu. que pega lá da Standard Poor's, que é a Bolsa dos Estados Unidos. Enfim, existem alternativas de um investidor que quer começar no mercado de ações, entrar de forma segura, comprando um ETF. Você está diversificando ao mesmo tempo que você começa a dar os primeiros passos na bolsa. Né? Show, show. O Andrei, antes eu quero até falar, o Andrei, quando eu comecei, entrei na bolsa, eu comecei pelo PIBB11, inclusive, indicação do Andrei, e eu só vendi ele porque aí eu comecei, aprendi, depois de 8 meses, eu aprendi a analisar um pouco, né? Um pouco de ações e comecei a comprar ações separadas. Mas eu tenho que falar, em 8 meses, com o capital ali que eu comecei, para alguns baixo, para alguns nem tanto, mas de R$ 100.000, eu lembro até hoje, foi o meu primeiro ganho, eu ganhei R$ 60.000 em 8 meses com o PIBB11. Tive que pagar imposto de renda, mas se você ganha, isso Normal, faz parte. normal. E, Andrei, tu falou do IVVB11, que é o índice de ações estrangeiras que hoje está muito na moda, até porque acabou o dólar subindo muito e se multiplicou muito os valores no exterior. Né? O real teve uma queda bem grande frente ao dólar. Sim. Você acredita que hoje ainda é, com o dólar muito alto, ainda é um bom investimento você investir em ações no exterior? Ou as ações do Brasil ainda estão muito mais descontadas e aqui aparece, temos muito mais oportunidade? Essa é uma pergunta bem difícil, eu diria, porque quando a gente mora no Brasil, digamos assim, né, a gente recebe em real, a gente gasta em real, a nossa vida está atrelada à moeda real. Né? Em tese, a gente deveria ter investimentos vinculados ao real, porque o nosso gasto está aqui. Se você for ouvir gestores de grandes casas de análise, grandes gestores de investimento, você vai encontrar tudo que é tipo de opinião. Desde gente que concentra o dinheiro lá fora, até gente que faz um mix. Enfim, você vai encontrar opiniões variadas no mercado. Né? A pergunta acaba sendo assim: eu quero ter uma exposição a ativos internacionais? Eu quero ampliar minha carteira? Porque carteira, quando a gente fala carteira, o portfólio é o quanto que eu tenho e no que eu tenho investido. Eu tenho um pouco de Selic, eu tenho um pouco de, né, CDB, eu tenho um pouco de ações. Eu quero ampliar o meu leque, quero ampliar o meu portfólio com ativos no exterior. Pode ser que faça sentido para aquela pessoa. Eu quero ter uma exposição em dólar, baseada em ações. Ótimo, pode ser uma saída.
Agora, o IVVB11, como eu estava falando, e isso se aplica também, por ser um ETF, eu estou comprando ações no mercado americano com diversificação. Então, se eu quero comprar, eu posso comprar através do IVVB11, ao invés de comprar, por exemplo, um ADR, né, papéis diretos, Uhum. né, dos Estados Unidos aqui. Eu vejo como uma forma muito legal de investir, mas eu não compraria num primeiro momento. Sabendo que se você comprar IVVB11, você está sendo exposto ao risco Estados Unidos. A gente Perfeito. daqui a pouco vai ter eleições Eleição. americanas. Como é que vai andar as eleições americanas? Quanto que você conhece de Brasil, quanto você conhece dos Estados Unidos? Você sabe como é que vai andar lá? Trump vai ser eleito? Vai ser o Biden? Como é que isso vai mexer na bolsa? Você tá disposto a encarar esse risco? E se o real se É, valoriza de novo? Porque hoje a gente está numa situação muito ruim, né? Em termos de câmbio. eu vou dar minha opinião até com relação a isso, Uhum, tá? Eu particularmente, tá? Tu diz comigo depois se você concorda comigo ou não nessa parte. uhum. Eu acredito ser interessante você ter ações fora do Brasil, até para você ter uma exposição ao dólar, tá? Para longo prazo, eu penso nisso. Só que já que eu não entrei quando o dólar estava mais barato, eu hoje penso que tem mais oportunidades aqui, analisando as empresas fora daqui e analisando a bolsa brasileira, que ainda tem possibilidade de crescer para o longo prazo, embora no curto prazo ela pode baixar um pouco, pode subir. Para o longo prazo, eu acredito que ela ainda possa subir. Mas o que eu penso? Se eu investir hoje e daqui a pouco simplesmente o dólar desvaloriza, eu já vou ter uma perda muito grande, sem falar de eleições, sem falar de lucro das empresas americanas. Então, eu tenho muitos fatores, no meu ponto de vista, que hoje não fazem sentido que eu invista lá. O que você me diz sobre isso, Andrei? É, e investir em ações do exterior. Bom, quando a gente fala de investimento em ações, a gente já está falando em longo prazo, né? Isso é importante ficar na cabeça de qualquer um que comece a investir no mercado de ações, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja Europa. Investimento em ações é um investimento é, eminentemente de longo prazo. E quando a gente fala de longo prazo, a gente fala de longo prazo do tipo 5 anos para cima, 10 anos para cima. Eu lembro agora eu não vou saber quem disse isso, mas assim, eu compro ações hoje porque se eu desligar tudo e acordar daqui 20 anos, eu estou tranquilo com as minhas ações. É forçar um pouquinho, mas assim, eu compro ações pensando muito lá na frente. Se eu estiver Sim, comprando ações dessa forma no Brasil, eu tenho que aplicar a mesma forma, mesmo mindset, né? Mesma forma de pensar para ações nos Estados Unidos, né? O retorno que você vai ter com ações no Brasil e nos Estados Unidos é no longo prazo, né? Então você está investindo em ações, você está comprando pedaços de ações nos Estados Unidos, você está se transformando em sócio, em parte dono dessas empresas, e você tem, em tese, a tendência é você segurar para você ganhar em termos de dividendos, valorização do papel ao longo do tempo. Se o risco, né, ou o receio da pessoa é com o dólar, talvez o investimento tenha que ser um pouquinho diferente, não nas ações, mas em fundos cambiais, né, em outros investimentos no país atrelados ao dólar. Aí perfeito, vai, aí vai perfeito. da expectativa da pessoa. O dólar vai subir, vai descer, e qual que é o horizonte de tempo que você está pensando, né? Perfeito, perfeito. Tua posição é legal. Andrei, uma pergunta aqui, ó. Quantos Hum. setores de cada segmento é uma boa ter para cada ação? Tem estratégia de quantidade de setores? Eu acredito que quer dizer assim, a diversificação das ações, Uhum. quantas ações você tem, e se é interessante diversificar, né, por setor também. Sim, diversificação em si como a gente já falou, é interessante, é importante fazer, principalmente para quem não é um analista de fato de ações, né? E existem cursos e mais cursos, especializações para você se transformar em analista de ações. Então, uma forma é a diversificação. A diversificação por setores é uma forma. Você teria que ver quais são os setores que te agradam e ver um número X de ações.
Existem estudos de estatística que mostram que a partir de 12, 15 ações, o efeito da diversificação começa a realmente ocorrer. Então, vou diversificar, comprei 5 ações. Vou diversificar, comprei 10 ações. Melhorou um pouquinho, mas assim, vou diversificar, comprei 30 ações. Ok. Aí você já tem um efeito de diversificação. O legal seria comprar entre setores. Porque se você compra um setor único, se você olha um setor único e você compra, digamos, 10 ações desse setor, e aí um outro segundo setor, você compra mais 5, no total você tem 15 ações, correto? Uhum. 15 papéis diferentes. Porém, você está exposto a dois setores. E se esse setor ele é cíclico ou é anticíclico e acontece uma reviravolta na economia, todo aquele setor está envolvido. Então, todas as ações daquele setor tendem a descer ou tendem a subir conforme o movimento do mercado. Então, assim, você está altamente exposto naquele segmento, né? Então, mesmo na diversificação, por setor ou por segmento, você tem que se atentar a isso. Por isso que a gente fala do ETF, né? O ETF, o UTI BB11, são 50 ações de diversos setores. Ele é amplo, né? Ele pega as 50 maiores. Se tiver concentrado, não vai estar concentrado tudo no único setor, apesar de a gente ter empresas muito grandes que carregam um pouco o índice, mas você está diversificando, Ô, né? Andrei, agora vem uma pergunta até do que eu faço hoje. Comecei com essa ideia de investir em 10, 15 ações para eu conseguir acompanhar essas 10, 15 ações. O que aconteceu? Hum, Acontece que em determinado momento foram surgindo novas oportunidades. Até no momento que a bolsa estava cara, essas ações que eu já tinha estavam muito caras para eu comprar. E surgiram outras mais baratas, que eu gostava das ações, já tinha olhado delas, estavam num preço mais atrativo, e eu acabei indo comprar. Eu não fui olhando, mas eu já tenho 10, 15 ações, e eu fui investindo, e hoje meu portfólio está em quase 30 ações. É diversificar demais ou até pulverizar isso, ou não tem problema nenhum. Porque qual é a minha ideia? É daqui a pouco eu vender algumas ações que não façam tanto sentido, que já se valorizaram, mas aproveitar também aquela oportunidade. sim. 30 ações você já tem um efeito de diversificação, considerando que você comprou em diversos setores, né? Você já tem um efeito de diversificação bom, né? É, de fato, o controle deve ser mais complicado para 30 ações, né? As Muito. planilhas começam a ficar um pouco mais complexas, né? Principalmente se você quiser acompanhar de fato na ponta do lápis a rentabilidade, né? É interessante, Luiz, até aproveitando que você falou, comprei tantas ações, X ações, é interessante você sempre comparar, assim, ganhei dinheiro, né? Comprei tantas ações, ganhei dinheiro. Ganhei tantos mil. E isso, papo de boteco é sempre assim, né? A gente começa a falar dos ganhos, mas não fala das perdas, ou então se vangloria, às vezes, na brincadeira. Mas, assim, quando a gente está comprando diversas ações, quando a gente está tentando fazer a diversificação através do stock picking, que é a compra individualizada de papéis, você sempre vai incorrer, sempre, né? Você vai acabar incorrendo, geralmente se incorre, em maiores custos de operação, né? Custos de transação. Cada compra você tem emolumentos, você tem taxas, você tem corretagem, normalmente você tem corretagem. Então isso envolve maiores custos, né? Eu gosto muito do Benjamin Graham, que foi inclusive o mentor do Warren Buffett, né? A gente já falou sobre ele. Inclusive, estou Eu com o livro gosto dele muito. aqui. Você tem o livro dele? É, o livro dele, O Investidor Inteligente, ele é muito bom e normalmente é o primeiro que eu recomendo para vários amigos quando eles querem falar de investimento, porque ele vai falar justamente dos dois tipos de investidor na visão dele, né? O investidor defensivo e o investidor agressivo. São os termos que ele usa para dois tipos de pessoas que estão olhando para o mercado de ações e estão querendo começar a investir. E aí ele fala do investidor defensivo, que é a grande maioria das pessoas, que são aquelas pessoas que querem ter uma exposição digamos, a ações, mas eles não têm nem o conhecimento, nem o tempo
e nem a disposição de ir atrás e estudar cada uma das empresas para você saber quais comprar. Então, o retorno idealizado dessa pessoa não deveria ser um acima da média de mercado, deveria ser o retorno de mercado. O retorno de mercado é Ibovespa. E quando a gente fala de retorno de mercado Ibovespa, a gente está falando de um ETF. Então, a gente acaba, de certa forma, se direcionando para um ETF como uma forma de ter um retorno bom de bolsa e diversificado. Então, se dilui o risco e tem um retorno médio de mercado. E o outro investidor que ele fala é um investidor agressivo, que é aquele investidor que tem conhecimento, tem o tempo e tem as habilidades para ir atrás e tentar, de fato, conhecer cada uma das empresas que compõem uma bolsa, né? Então, ele conhece muito a fundo as empresas, sabe analisar balanço, as demonstrações financeiras, os resultados, e conhece, enfim, é a pessoa que vai atrás. É o papel dos analistas de mercado, das casas de análise, Suno, Empíricos, Nordes, tem várias que fazem esse tipo de análise. E esses são os caras que vão atrás das empresas para tentar achar aquela que vai dar um retorno além. Então, esse retorno além, ele é difícil. Ele requer muito empenho, ele requer muito estudo. E nem todo mundo tem esse tempo, essa dedicação, esse conhecimento. Então, são duas formas assim de pensar os investimentos. E quando a gente normalmente fala de pessoas que estão começando, eu nunca indiquei compre o papel tal, né? Até porque tem que ter uma certa honestidade intelectual aí, né? Vou dar uma dica de compre Vale, compre Banco do Brasil, compre Magalu. Eu acho temerário. Assim. Então, para quem está começando, normalmente PIBB 11 é o caminho, ou BOVA 11, algum ETF que deu o aspecto de diversificação. Né? Não sei se eu Perfeito. respondi ou se eu divaguei um pouco na resposta. Não, tranquilo, Andrei, tranquilo. E que sobre os setores, quantos setores você acha que já é suficiente para você diversificar a tua carteira? Olha, quantos setores existem na B3? Eu não sei dizer de cabeça. Eu Vamos seria lá, assim, vamos né? falar dos principais mais seguros, talvez, principalmente para quem está começando. É, Energia, quais costumam ser mais estáveis, né? São normalmente energia, aquelas que não são banco, tão energia elétrica, saneamento, são saneamento. segmentos que as empresas não precisam fazer um investimento de capital muito grande. Então, elas já estão com a estrutura colocada, normalmente setor elétrico, né? A Uhum. infraestrutura está toda lá, ou praticamente toda lá, e você vai tendo um retorno através de dividendos. Normalmente é assim, né? Bancos tendem a ser estáveis, né? Teve a crise na Bolsa de 2008, 2009. Sim, mas os bancos sempre fizeram parte da estrutura da economia do país. Então, elas estão sempre ali, né? Se você comprar de bancos sólidos, a tendência é que você tenha uma certa segurança, digamos assim. Eu gosto de segmentos mais estáveis, se a gente for falar de alguns segmentos, né? Então, eu gosto de saneamento, gosto de elétricas, gosto de bancos, não é por coincidência, são os segmentos que eu gosto de fazer o meu stock picking. Uhum. Apesar Eu de não acrescentaria recomendar. mais um só. Eu Oi? acrescentaria mais o setor de seguros, que é o setor que eu gosto, mas acredito que se você diversificar em três, quatro segmentos também, vai estar bem, bem, bem tranquilo, né? Lembrando dessa regra de ouro aí de pelo menos 12, 15 ações para ter um efeito de diversificação. Se a pessoa quiser fazer esse stock picking, né? Lembrando que vai ter mais custo de corretagem a cada compra e tal, porque, vamos lá, a gente está falando de diversificação, significa que eu vou comprar, teoricamente, de início, proporcionalmente, né? Comprei tantos mil de uma determinada ação, vou comprar o mesmo, tantos mil, né, nessa outra ação, e assim eu faço uma carteira inicial balanceada, né? Toda igual, digamos assim, homogênea. De partida seria mais ou menos isso, né? Se a gente fosse se aprofundar muito, Luiz, mas aí isso aí é papo de, nossa, De outra. muito, muito avançado, a pessoa faria uma curva
para ver qual que é o nível de risco da carteira que ela está montando em comparação com o mercado. As coisas assumem um grau muito mais complexo, né? Mas assim, para a Poxa, gente cara, falar, né? Para a gente eu falar tinha, assim, eu tinha me programado aqui já para falar contigo de Tesouro Direto, cara, e a gente começar, a gente nem começou e a nossa live aí tá já na parte final, cara. não, mas é que o mundo dos investimentos ele é gigante, né? Então, quando a gente coloca o pezinho, de repente a gente está mergulhando nele. É assim mesmo. Isso aí, Andrei. Já vou aproveitar até para te falar, para te deixar um convite, já que você é o cara dos investimentos de finanças pessoais também, cara. Que eu gostaria de ter feito essa live hoje contigo já sobre finanças pessoais. Mas o pessoal me pediu muito, muito mais sobre ações. Então eu disse, vamos falar sobre ações e quero te deixar um convite para uma próxima e a gente falar sobre finanças pessoais. E só para a gente deixar um pouco disso, Andrei, Uhum. por que planejar a aposentadoria? Qual a grande importância disso? Diz para mim. Planejar aposentadoria. Você até tocou nesse assunto, né? E eu super concordo com o que você falou ainda há pouco. Eu gosto, quando a gente fala de pensar a aposentadoria, eu penso assim no quando é que eu posso deixar de trabalhar? Porque quando é que eu posso, não quer dizer que eu vou, né? Se a partir de que momento eu tenho um certo valor investido que me proporcione a renda que eu preciso para os meus gastos mensais normais. A partir do momento que eu tiver investimentos que me permitam tirar um certo valor, e esse valor é o que eu preciso para o mês a mês, e eu tenho um dinheiro ali que está rendendo, eu posso dizer que eu estou rico, porque eu posso parar de trabalhar naquele momento. Eu não preciso trabalhar para viver. Esse, para mim, é um conceito bom, para mim, pelo menos, de aposentadoria. Assim, a partir desse momento, eu estou rico, porque eu não preciso mais, entre aspas, trabalhar para viver. O dinheiro já está rendendo para mim. E planejar esse momento é importante, porque se digamos que seja o objetivo da pessoa poder decidir parar de trabalhar em um certo momento na vida, digamos que a pessoa comece muito cedo, né? Ela tem a vantagem dos juros compostos no tempo aí para trabalhar para ela. Se a pessoa começa um pouco mais tarde para se planejar para a aposentadoria, fica um pouco mais difícil. Tem que colocar mais esforço. É aquilo que o professor Jurandir Cel falou numa live sua, né? Eu passeio no parque, claro. Quando eu começo mais cedo, perfeito. Tenho todo o tempo do mundo, entre aspas, para me programar. E assim, quando a gente no início da nossa conversa falou de contexto, é justamente isso. É entender em que contexto a pessoa se encontra. Se ela está no início da carreira, é uma coisa. Se ela está no final da carreira, é outra. E, inclusive, os investimentos e a proporção dos investimentos tendem a mudar conforme o ciclo da vida. No início, os seus gastos são menores. Conforme você vai avançando na vida, você vai criando família, você tem filhos, os gastos aumentam, depois os filhos crescem, saem de casa, e aí você fica, né, com o seu companheiro, com a sua companheira mais final de vida, os gastos com saúde às vezes aumentam. Então, assim, existe uma curva na qual a gente normalmente pensa as necessidades de dinheiro ao longo da vida. E o planejamento de aposentadoria está ligado ao planejamento de vida e ao planejamento financeiro associado a esses objetivos de vida. Então, é importante para que a pessoa entenda em qual parte do ciclo da vida ela se encontra, para pensar daqui para frente como é que eu vou guardar dinheiro, investir, quanto que eu quero gastar no futuro, qual vai ser meu padrão de vida, qual é o padrão de vida que eu almejo, e assim por diante. Isso é super importante, mas te confesso que é muito legal a gente falar isso, e quando a gente fala, as pessoas entendem e sabem disso, né? E a informação está aí, disponível para todo mundo. O difícil, às vezes, é o psicológico parar e realmente colocar a engrenagem para andar, né? Dar esses primeiros passos, né? Essa saída da inércia é difícil, né? É isso aí. É você chegar e dar um basta para aquilo que está te incomodando. Você sabe que tem que fazer aquilo, mas você não para e vai Fica fazer. Ah, protelando, eu né? tenho. Você fica procrastinando, levando para Isso, frente. Você isso.
sabe que tem que fazer, você sabe, pô, eu tenho que investir, eu tenho meu futuro é importante, mas eu preciso aproveitar agora, se eu não aproveitar agora, eu quero aproveitar com meus amigos, eu quero fazer isso, e em nome de não abrir mão de um pouco agora, de um pouco de coisa agora, você acaba abrindo mão de todo o teu futuro. Sim, Porque se você não deixar, muita gente vai se aposentar com o quê? Com o que depende do INSS, vai trabalhar 40 anos, se aposentar aos 65 anos de idade ou aos 62, com um salário mísero, e por mais que seja funcionário público que tenha um valor, vai cair esse valor ao longo do tempo. E se você é, quiser realmente manter o padrão que você tem, ou você investe, você coloca o teu dinheiro trabalhar para ti, que não é só guardar, né, Andrei? Muita gente diz, mas eu vou guardar, é. vou guardar. Eu fiz umas contas até que eu estava fazendo a aula de quarta-feira que vem e fazendo umas contas assim, é absurdo a diferença de você só guardar o dinheiro, por exemplo, numa poupança que você vai estar perdendo dinheiro e Hoje em você dia, colocar um pouco diversificado, vamos lá, em uma taxa que eu não coloquei muito alta, mas de 0,6 ao mês, que você consegue muito tranquilamente fazer um investimento diversificado com ações e renda fixa que te rendam isso. sim, E a diferença, assim, ó, se você colocasse ali, ó, guardando R$ 360, tá? É uma conta que eu lembro agora de cabeça. Durante os 40 anos que você está trabalhando, se você guardasse apenas R$ 360, ali você teria R$ 1 milhão. Se você colocar esse valor, essa taxa em cima, a diferença passa de 400 mil reais. Se eu não sim. me engano, não me lembro se é 398 ou 400 e alguma coisa. Mas enfim, é muito O grande a efeito diferença. do juro sobre juro ao longo do tempo é muito maior do que o quanto você efetivamente coloca, né? O Henrique Breda, que a gente já falou dele, que é um dos gestores lá da Alaska, Tá né? lá, né? Ele postou nesses tempos aí o efeito do reinvestimento dos dividendos em ações. E aí ele coloca Eu em vi. gráfico, você fica assim, nossa, só que as pessoas não se dão conta do poder dos juros compostos no tempo. É impressionante, né? Eu postei, né, acredito que foi no início da semana também. Pessoal, caraca, o que que eu vou fazer agora com isso aí? Agora a minha. Tô tendo um rendimento de 2% no Selic, o que eu vou fazer? Cara, a minha carteira no mês passado rendeu 8%. Eu fui obrigado a apostar não por qualquer outro motivo, mas para o pessoal ver que é possível, e é muito possível. Eu comecei, você é a prova disso, André. Eu comecei sem saber nada. Eu estudei muito. Acho que quem está começando, antes de começar a investir em qualquer coisa, o estudo é o principal, porque senão Sim, você vai perder sim. muito, muito dinheiro. As pessoas estudam tanto para comprar uma casa, para comprar um carro, para comprar uma roupa. Às vezes vai em 10 lojas para comprar um vestido, a mulher. É, Poxa, por que que você não faz o mesmo quando você vai tratar do teu dinheiro para investir? É super importante, essa decisão inicial é super importante e faz um efeito futuro lá na frente gigantesco, né? Faz uma diferença enorme. Show. A Silvia está falando aqui para mim. Na última live, entrei na madrugada calculando quando vou conseguir esse sonhado primeiro milhão. Cara, Esse é o e é cálculo que legal todo que você mundo gosta de sonhe, fazer. mas que você planeje isso também. Muita gente sonha, mas não planeja. E a Silvia eu sei que já está um passo adiantado, que ela está planejando, já começa a investir. E é o legal. Quanto mais você começa, você vai fazer. Andrei, estamos no final já da nossa live. Mais uma vez quero te agradecer, cara, aqui na frente de todo mundo, que graças a você eu comecei a investir, eu consegui uma certa independência financeira que me possibilita hoje fazer o que eu quero, que eu não vou passar fome pelo menos, vou conseguir me sustentar. Não é meu objetivo de vida ainda alcançado, tem muito para frente, mas espero, como consegui até hoje, conseguir daqui para frente. E isso eu deixo aqui meu agradecimento, eu agradeço a você, agradeço principalmente por participar da live de hoje. Que isso. E quero saber aí, cara, o
que de ti aí, qual é o que você quer falar mais pro pessoal aí nos últimos minutos? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, Luiz? A gente já fala de investimentos aí há algum tempo. Fico feliz que te ajudei nos primeiros passos. É muito bom assim ver as pessoas tomando gosto, indo atrás para realmente entender onde é que está sendo colocado o dinheiro que no futuro vai significar uma independência financeira ou um maior conforto para ele, para a família, ou até, né, chegando nos milhões aí deixando para as próximas gerações, né, da família. Eu concordo contigo e super reforço isso da importância das pessoas buscarem educação, né, educação financeira. É importante saber para onde vai o nosso dinheiro, que a gente sua para conquistar, e é muito importante manter e fazer com que ele cresça. Então, essas iniciativas como a tua são importantes para isso, para trazer consciência para as pessoas e despertar isso nas pessoas, para que elas tomem os passos para essa independência financeira. Acho que é esse que é o recado. Show, cara. O Dinho dizendo que tem que aumentar para 2 horas a live. Cara, vamos, faz um pedido, vai lá no Instagram do Andrei e deixa a mensagem lá. Cara, participa da outra live lá, a gente quer escutar mais você. O Luiz disse que tem que te sugar mais, mas não fala pro cara participar mais na live. O cara é recluso, só fica no apartamento, cara, não quer se mostrar aí. Andrei, mais uma vez, obrigado. Pessoal, vou deixar a live salva. Qualquer dúvida que quiserem, vai lá, a live vai ficar salva no meu Instagram. Quem quiser participar da nossa Masterclass, quarta e quinta-feira que vem, 8 horas da noite, tem que se inscrever, gente. Tem lá no meu perfil, vai lá, se inscreve no link lá, participa. Mais conhecimento. Andrei, obrigado. Espero que a gente se veja em outra live. Manda um beijão para a Paty, acho que ela está nos ouvindo. Paty, Obrigado. beijão para ti, por liberar o Andrei uns minutos aí. E até a próxima, então, meu amigo. Valeu, Luiz. Um abração aí. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Valeu.